agora nós vamos discutir, senhoras e senhores, o que é qualidade no atendimento de saúde a crianças pequenas. Para tanto, eu gostaria de chamar aqui ao palco, tenho a honra de convidar Arnaldo Sala, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Chamo também José Luiz Setúbal, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E para mediar este painel, a consultora da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Eli Harasawa. Com a palavra, Eli Harasawa. Bom, boa tarde a todos e todas. É um super prazer estar aqui mais uma vez e revendo tantos velhos amigos e queridos amigos. E dando prosseguimento aqui às nossas reflexões, como disse a apresentadora, nós vamos falar sobre qualidade da saúde. A criança nasceu, e aí? Né? Que em muitos aspectos houve muitos avanços, né? A Fundação Maria Cecília fez uma pesquisa sobre percepção do que é importante para o desenvolvimento infantil e as questões de saúde, como o pediatra, vacinação, alimentação, são itens que já estão incorporados na população, de forma geral, como itens muito importantes. Mas eu acho que nós temos ainda muitos desafios, né? E é para falar um pouco disso que nós temos aqui os nossos queridos convidados. E vou começar, então, convidando o José Luiz Setúbal, que é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com especialização em pediatria na Universidade de São Paulo e pós-graduação em Economia e Gestão da Saúde na Unifesp. Fez e faz parte de vários conselhos de fundações e institutos e é membro do Conselho Consultivo do Núcleo Ciência pela Primeira Infância. E é presidente, atualmente, da Fundação José Luiz Setúbal e provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Antes de começar a minha apresentação, queria saber quem aqui atua na área de saúde. Bastante. Quando a Gabriela me convidou para apresentar essa palestra, eu fiz bastante força para me esquivar dela. Mas acabei aceitando, e daí, para minha surpresa, quando veio o tema, eu vi que estavam me pondo como representante da Santa Casa. Eu estava pensando que eu vinha aqui como Hospital Sabará. Então, eu tive que mudar a minha apresentação para pôr alguma coisa da Santa Casa. Então, queria começar discutindo o que é qualidade. Porque, segundo o dicionário Wise, ele tem 17 definições de qualidade. E aqui eu pus as duas primeiras, né? Então, a propriedade que determina a essência da natureza de um ser ou de uma coisa. Ou o grau negativo ou positivo de excelência. Esse é mais o que a gente imagina, eu imagino, que é quando a gente fala em qualidade de atendimento da criança pequena. Na minha vivência, eu fiquei pensando o que é qualidade para o pediatra. Qualidade para o pediatra é fazer um diagnóstico correto, um tratamento efetivo, vamos dizer, é muito mais ligado à doença. Na minha outra parte da minha vida, eu fui gestor. O que é qualidade para o gestor? A qualidade para o gestor vai basear nos indicadores que ele tem. Pode ser
infecção hospitalar, pode ser tempo de permanência, nível de rotatividade, bom, indicadores normalmente gerenciais. Quando eu pensei em falar aqui, eu imaginei que tinha menos gente da área da saúde. Mas eu resolvi falar em qualidade do ponto de vista da criança que está internada, não do outro. Estou arriscando, não sei o que vai dar, né? Eu sou o presidente do Hospital Infantil Sabará. O Hospital Sabará é um hospital da saúde suplementar, referência em pediatria em São Paulo, talvez no Brasil. E sou provedor da Santa Casa de São Paulo. O provedor é presidente do conselho. Quem que tem mais qualidade? O Hospital Sabará ou o hospital, o pavilhão Condessa Matarazzo, que é esse prédio bonito, de 1925? Normalmente, quando a gente fala qualidade de saúde, a gente fala que a saúde pública é ruim, né? O que não é necessariamente verdade. Tem centros de excelência na saúde pública. Mas, em geral, as pessoas falariam que um hospital da saúde suplementar é um hospital de maior qualidade. Não necessariamente é verdade. A Santa Casa é um hospital-escola de uma das melhores faculdades do Brasil. Quer dizer, é um hospital que é frequentado por professores, é um hospital que tem residentes, alunos, internato. O Sabará é um hospital que tem um instituto de pesquisa, tem alunos até passando por lá, mas não é um hospital-escola. Eu não vou responder essas perguntas, eu só estou pondo esses questionamentos para a gente refletir o que é qualidade no atendimento da criança internada, da criança pequena. Tudo bem. Quando a gente fala em qualidade, eu acho que a primeira coisa que deveria vir à mente da gente, eu vi a apresentação da Franciele falando da Casa Ângela, e ela, alguns momentos, falou sobre as dificuldades que ela tem. Então, quando eu pensei em falar em qualidade, e pensando na criança, eu pensei muito nos direitos da criança. Então, eu vou só passar por cima. Em 59, foi feita a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. No princípio 4º, ele fala da assistência médica, da boa saúde e de serviços médicos adequados. Será que a gente tem isso aqui no nosso país? Quando eu penso no país, a gente está na cidade mais rica do país. Então, a gente pode questionar o nosso serviço de saúde em São Paulo, que é muito melhor que a média nacional. Em 90, foi feito o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, no título 2, que trata dos direitos fundamentais, e no seu capítulo 1º, que é do direito à vida e saúde, daí fala, a criança e adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde. É assegurado o atendimento pelo SUS. O estabelecimento de saúde deve garantir a permanência dos pais. Quantos lugares terá que isso realmente acontece? Eu pus aqui a notificação de violência doméstica, porque é um assunto também que me é caro, mas não vou me estender.
Por fim, em 95, o CONANDA estabeleceu os direitos da criança e do adolescente hospitalizado. Eu nem vou ler, mas é só entrar na internet, vocês terão lá. Só para questionar quantos desses direitos pegamos dos direitos universais até os direitos da criança, muito particularmente a criança que está internada. Falar um pouco de criança internada. Será que é comum a criança internar? Será que a criança vai muito para o hospital? Então, trouxe números aqui do Sabará e da Santa Casa. O Sabará atende, no pronto-socorro dele, atendeu o ano passado 116 mil crianças. Quer dizer, é bastante, né? A Santa Casa, mais ou menos a metade disso. Aí tem os números de internação, é só mesmo para dar uma ideia que, apesar de não ser, quer dizer, do nosso pronto-socorro, 6%, um pouco menos de 6% é internado. Mas para vocês terem noção de números, de quantas internações acontecem por cirurgias, que vão para UTI ou que ficam internados. Em média, fica internada no Sabará por volta de 3 dias. Na Santa Casa, um pouco mais. Mas o interessante é ver esse segundo quadro, que se refere a quem interna é a primeira infância, vamos dizer. 70% das crianças têm menos de 6 anos. Essa não é uma divisão habitual, eu pedi especificamente para essa apresentação. Mas é interessante ver, quer dizer, os números variam, mas mais ou menos nos dois serviços, que são bem diferentes, ele se refere a isso. 70%, mais ou menos, são menores de 6 anos. Por que a criança interna? Aí vai mudar um pouquinho, eu não fiz uma análise mais profunda disso, mas arrisco a dizer que alguns diagnósticos, por exemplo, sepsemia na Santa Casa, está na demora do atendimento. Quer dizer, talvez a criança no SUS demore mais para procurar, porque sepsemia é uma infecção generalizada. Não deveria ser uma causa de internação assim tão frequente. Mas também é mais como curiosidade. Acho que o doutor Lino está aí, o professor. Boa tarde, Lino. A minha aula é baseada em 2 textos do professor Lino, que estão no blog Saúde Infantil, que é o blog da nossa fundação, do nosso hospital. Vale a pena ler, porque tem muita coisa interessante. Bom, como que é a vida de uma criança pequena, né? No artigo, ele fala de crianças até 3 anos, mas não vai mudar muito, né? O que ela gosta, o que é o importante para ela, e quais as pessoas que estão ao redor dela fazem sentido para ela. Bom, a primeira coisa é que a criança precisa ter os rituais. Ritual é uma coisa importante. É uma dificuldade falar sobre isso com o professor Lino ali, né? Mas eu vou me arriscar. Bom, basicamente ele se refere a 2 rituais: o ritual do espaço e o ritual do tempo. Então, esse ritual do espaço se referem às coisas que estão ao redor da criança, né? Do espaço dela. Então, o quarto, o prato, o copo, a mamadeira, etc. E o ritual do tempo
é o ritual que faz a rotina do dia a dia dela. Então, o ritual do tempo é o que dá, quer dizer, tudo isso que eu estou falando é o que vai dar segurança para ela, mas o ritual do tempo é o que marca a vida dela, né? Então, a hora de acordar, a hora do banho, a hora de mamar, a hora de dormir, a hora de brincar, etc. Segunda coisa são as pessoas que estão ao redor dela, né? Os pais, evidentemente, se tiver irmãos, cuidadores, avós, etc. São as pessoas que ela está acostumada a se relacionar, que fazem sentido, né? Se ela vai para a creche, a pessoa que cuida dela na creche, se ela vai para a escola, a professora, etc. Em terceiro lugar, é o espaço, mas aí é o espaço para atividades dela, né? É o lugar de brincar, o lugar de comer, o lugar de dormir. Tudo isso somado, né? Esses três aspectos vão ser os aspectos que vão dar segurança para essa criança, né? Falando em desenvolvimento infantil, essas são as coisas que vão marcar aquela criança, certamente, com a, vamos dizer, com uma qualidade para o futuro dela, né? Bom, quando a criança precisa ir ou estar no hospital, acontece uma ruptura, uma quebra dessas três coisas, né? Os rituais passam a ser diferentes, porque ela passa a ter os rituais de espaço do hospital, o ritual do tempo do hospital, né? Quem foi internado sabe que a coisa começa, sei lá, 4 da manhã, 5 da manhã, quase, e vai terminar muito tarde, e praticamente a criança não tem muito horário para isso. As pessoas são totalmente estranhas a ela, não só são estranhas, como invadem a intimidade dela, porque apalpam, picam, põem termômetro, fazem tomar coisas desagradáveis, e assim vai. E ela perde o espaço dela, né? Bom, como lidar com essa ruptura, né? Como apresentar e viver, como fazer com que a criança se adapte a essas coisas que estão rompendo na vida dela, né? Tanto na Santa Casa quanto no Sabará, a gente fala que a qualidade do que a gente vai apresentar é o como nós fazemos para que essa ruptura seja o menos perceptível para aquela criança. Quer dizer, é tentar adequar os rituais do hospital com os rituais da criança, o espaço com o espaço da criança, as pessoas com as pessoas que estão na vida daquela criança. Por isso que tem aquela coisa que fala que do Estatuto da Criança e do Adolescente, que os pais devem estar presentes. Só citando uma referência do que foi falado. O que eu acho que é qualidade é quando a gente... Estou falando qualidade como do ponto de vista da criança ou da família que tem uma criança internada. A qualidade vai estar no serviço que consegue ver aquela criança como uma criança e não como uma doença. Acho que aí está o sentido de qualidade que eu quero transmitir nessa apresentação. Isso é só como curiosidade, está no site do hospital e como você deve preparar o seu filho para ir para o hospital.
né, numa internação. Evidentemente que isso serve para uma internação eletiva, não uma internação que passa pelo pronto-socorro, né. Foi interessante, fui eu que escrevi esse texto, sei lá quantos anos atrás, também está disponível, é só entrar no site do hospital, tem uma parte lá que é para a família, tem esse texto. E daí, quando a Gabriela insistiu para que eu desse a aula, eu fui procurar, e eu sabia que tinha escrito algumas coisas, e fui procurar no nosso blog o que eu tinha escrito. Daí, para minha surpresa, eu encontrei os trabalhos, os artigos do Dr. Lino. Então, tem aquele que eu mencionei, e aí tem outro. Aqui estava, eu não sei se não estou... está ali, o Luiz Guilherme, é um amigo pediatra, e que esteve em Harvard com o Brazelton, certo? Muito bem. O Brazelton é um pediatra icônico de Harvard, deve ter uns 90 anos ou mais, né? E escreveu um livro que o professor Lino se baseou para escrever esse artigo que tem no... E eu fazia esse artigo, então, acho que faz uns 30 anos ou 20 que eu li, sei lá. E é o capítulo de um livro, né? E daí, quando eu li o artigo do professor Lino e vi o preparo da internação da criança no Sabará, eu me baseei nesse capítulo, né? Porque é muito parecido. Bom, eu coloquei aí 10 pontos. Eu não vou ficar lendo, vocês podem ler, mas 10 pontos sobre a criança internada, e o último ponto, o 11º, é da alta da criança. O que é importante, eu acho, para a criança que está internada? A primeira coisa que ele põe é que os pais, tanto quanto as crianças, precisam se preparar para isso, né? Quem lida com pai de criança doente sabe a ansiedade que é, né? Qualquer pessoa que tem um filho que teve alguma doença, pode ser um resfriado, mas essa pessoa fica alterada, né? Tem uma insegurança, tem coisas que mexem com ela. Então, é muito importante, principalmente, acho que na medicina preventiva, na medicina primária, sempre que for haver uma internação, preparar o pai para que ele prepare a criança, né? Uma coisa que não é comum na nossa cultura brasileira é contar a verdade, né? Então, tem uma pequena história que eu gosto de contar, que aconteceu no meu consultório, que eu estava atendendo uma criança de uns 5 anos, mais ou menos, e ela chorava, e é filha de um amigo, uma criança que eu via naquela época muito. Hoje já é um adulto. E daí eu falei, mas por que você vai estar chorando tanto? Ela falou, não, porque eu vou tomar injeção, porque era um retorno para ela tomar um reforço de vacina. Daí eu falei, mas eu não tenho injeção aqui, eu não dou injeção. E ela virou para mim e falou, você não dá, mas manda dar. Então, é um pouco isso. Quer dizer, não adianta falar para a criança que ela não vai tomar injeção e vai tomar a injeção. Não adianta falar para a criança que não vai doer, porque vai doer, né? Agora, também não precisa dramatizar, né? Quer dizer, para uma criança pequena, você tem que dar a informação que ela pede e na qualidade que ela consegue entender, né? Quer dizer, é comum, também tem histórias engraçadas, assim, para fazer uma ressonância magnética, em criança, você precisa fazer sob anestesia.
É comum os anestesistas contarem essa história assim. Não, fica quietinha que eu vou fazer você dormir. Daí a gente tira uma fotografia de dentro da sua cabeça. Porque a criança fala assim, mas você vai abrir a minha cabeça para tirar uma foto? Quer dizer, a concretude, né, dessa faixa etária, aí, o professor Lino, como um mestre em Piaget, pode falar isso muito melhor que eu, que a gente precisa tomar cuidado. Acho que apresentar isso nos hospitais, seja na Santa Casa, seja no Sabará, a gente mostra a máscara que vai fazer anestesia. No Sabará, eu diria que tem alguns luxos, então a anestesia, a criança pode escolher o cheiro que ela vai sentir, tem umas coisas assim, mas que é só uma frescura, vamos dizer, né? Não vai alterar a qualidade do atendimento. Em hospitais americanos é muito comum você visitar o hospital, né? Principalmente a criança que vai ser operada, ou visita o hospital, o centro cirúrgico, tudo isso tem a coisa de diminuir o estresse da criança, que no fim é isso que vai importar. Está terminando o meu tempo. Eu acho que as coisas mais importantes... eu acho que eu esqueci a coisa que eu acho que é a mais importante. É a criança saber que os pais vão ficar com ela, ou que alguém muito próximo a ela vai ficar com ela. Porque entra naquela coisa das pessoas que são importantes. Ela precisa ter referência. Então, levar um brinquedo, levar a coberta, tudo isso faz com que diminua um pouco o estresse daquela criança em relação àquela ruptura do normal dela. E é importante saber que, quando a criança estiver alta, muitas vezes, uma criança dessa idade, ela vai regredir. Então, ela pode voltar a ter que usar a fralda, normalmente alguns dias, ou usar uma mamadeira, ou a chupeta, etc. Acabou meu tempo, não queria me prolongar. Eu pus algumas bibliografias, que é interessante. Bom, isso está disponibilizado para o pessoal da Fundação Maria Cecília. E é isso, vamos ouvir o Arnaldo falar e a gente vai estar aí para responder as perguntas. Obrigado.